Olá, turma de métodos matemáticos. Então, na última aula nós vimos que quando uma função f é analítica, as funções componentes u de xy e v de xy, elas vão ser harmônicas, né? Então, aí eu tenho uma função que ela é analítica. Bora identificar quem são essas funções componentes, as funções u e v. Então, para fazer isso, eu vou pegar e vou escrever o z como sendo x mais y elevado ao cubo, né? E aqui eu vou usar o desenvolvimento do cubo da soma. Fica o cubo do primeiro mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais 3 vezes o primeiro, aqui o quadrado, depois elevado a 1. É isso? Você começa com ele ao cubo, depois ao quadrado, o segundo fator elevado a 1, depois o primeiro elevado a 1 e o segundo fator ao quadrado, e por último, o último fator elevado ao cubo. As potências de x vão decrescendo e as potências de y vão aumentando. Então está correto aí. Agora aqui vai ficar x ao cubo mais 3x ao quadrado y e mais aqui o i ao quadrado é menos 1. Eu já vou colocar logo então aqui o menos, que é multiplicar por menos 1, então vai ficar 3xy. Só que o y está elevado ao quadrado, né? E aqui o último fator, i ao cubo é menos i, então vai ficar menos i y ao cubo. Menos y ao cubo i, já que i ao cubo é menos i, então está correto. Agora vamos identificar a função componente da parte real, né? Que é o u de xy. É essa função aí, ó, x ao cubo menos 3x y ao quadrado. E a função componente na parte imaginária, que no caso aí é 3x ao quadrado y menos y ao cubo. Pronto. Feito isso, agora eu vou verificar que a função u ela é harmônica, ou seja, atende à equação de Laplace, que diz que a segunda derivada em relação a x mais a segunda derivada em relação a y dá zero. Eu vou derivar primeiro em relação a x. Então vai ficar 3x ao quadrado menos, aqui o 3y ao quadrado é constante, a derivada do x é 1, então vai ficar menos 3y ao quadrado. Vou fazer agora a segunda derivada em relação a x. Então derivar novamente em relação a x ficou 6x. Agora eu vou fazer em relação a y, então primeira derivada em relação a y. Então a derivada vai ficar o quê? Vai ficar, a derivada do x ao cubo é zero, então aqui vai ficar menos 6yx. Então menos 6xy. Vou derivar novamente em relação a y, então segunda derivada em relação a y ficou, aqui a derivada do y é 1, então vai ficar menos 6x vezes 1, menos 6x. Então a gente observa, ó, que quando a gente fizer a segunda derivada em relação a x mais a segunda derivada em relação a y vai dar zero, até porque as duas são opostas, então justamente vai atender a equação de Laplace. Agora fazer em relação a v, de v em relação a x, então vai ficar 6x, o y, 3y é constante, né? Então o y permanece, fica 3yx. E a derivada do y ao cubo é zero. Então a segunda derivada em relação a x agora. Então vai ficar 6y. Então agora vou fazer em relação a y. Primeira derivada em relação a y vai ficar
3x ao quadrado, a derivada do y é 1 aqui, fica 3x ao quadrado, menos 3y ao quadrado, né? Agora aqui, vou derivar novamente em relação a y, então vai ficar, aqui a constante 3x ao quadrado, a constante é zero, a derivada, aqui vai ficar menos 6y. Então somando vx, a segunda derivada em relação a x de v, com a segunda derivada em relação a y, vai dar zero, porque essas derivadas são opostas, né? Então, realmente atende à equação de Laplace, então está aí verificado que realmente a função analítica z ao cubo, ela possui as componentes, as funções componentes dela, u e v, atendendo à equação de Laplace, então são harmônicas.